Olá! Retornamos agora falando dos solvens. Solvens é aquele que solve, aquele que paga, ou seja, o devedor em sentido amplo. Além do devedor em sentido estrito, que é aquele sujeito lá do polo passivo da obrigação civil, o terceiro não interessado e o terceiro interessado também podem realizar o pagamento. Como nós vamos diferenciar lá no dia a dia se esse terceiro é interessado ou não interessado? O terceiro interessado é aquele que terá prejuízo econômico, portanto, poderá ser levado a pagar em razão da inadimplência do devedor em sentido estrito. Portanto, o terceiro interessado é a figura do avalista, é a figura do fiador, é a figura do devedor solidário, que vão responder pelo pagamento ante ao inadimplemento do devedor em sentido estrito. Esse terceiro interessado, conforme o 304 e o 305 do Código Civil, ele se subroga nos direitos de credor. Essa palavra subrrogação significa substituição. Então, esse terceiro interessado substitui o credor para o credor. A obrigação está extinta, substitui o credor quanto aos direitos de cobrar a dívida. Portanto, se eu devo aluguel para o Joaquim, o aluguel devido ao Joaquim é de R$ 1.000 mês. Nesse caso, nesse contrato de locação, tem um fiador. Fiador é a Bruna. A Bruna é a fiadora desse contrato de locação. Se eu não pago esses R$ 1.000 no mês atual, a Bruna será cobrada pelo locador, ou seja, pelo credor, referente a esse valor. Portanto, a Bruna, fiadora, se qualifica como terceira interessada. Como é que funciona essa história do subroga-se nos direitos de credor? Então, a Bruna, que paga os R$ 1.000 esse mês, que é o valor do aluguel, vai cobrar da devedora, em sentido estrito, ou seja, da inquilina, da Patrícia, o valor que ela desembolsou, mas todo e qualquer direito que o credor original teria. Ou seja, além da atualização do valor, juros, cláusula penal, tudo que o contrato permite ao credor original cobrar, agora é do direito da fiadora, porque ela se qualifica como terceira interessada. Também o legislador permite que o terceiro não interessado pague. Só que para saber quais são os direitos desse terceiro não interessado, então terceiro não interessado, aquele que paga, mas se não pagasse, não haveria prejuízo econômico para si. Portanto, é um terceiro totalmente estranho à obrigação civil. Esse terceiro não interessado, quando paga, ele pode pagar em nome próprio ou em nome do devedor. Ou seja, o credor, quando recebe o pagamento, ele emite um recibo de quitação. Se esse recibo, quitando a dívida, quitando a obrigação civil, sai em nome próprio do terceiro, ele terá direito ao reembolso do valor atualizado, mas não se subroga nos direitos de credor. A subrogação só é possível para o interessado. Para o terceiro não interessado, só há o reembolso. Isso se ele paga em nome próprio. Já se esse terceiro não interessado paga em nome do devedor, ou seja, se o recibo de quitação sai em nome da devedora em sentido estrito, no exemplo anterior, em nome da Patrícia, esse terceiro, então, por exemplo, o Douglas faz o pagamento, mas ele não é fiador, não tem relação nenhuma com essa locação. Ele faz o pagamento por amizade. O que acontece nesse caso? O Douglas fez uma doação. Ele não terá nenhum direito, sequer terá o direito de reembolso. Ok? Então, além dessas regrinhas do 304 e do 305, nós não podemos esquecer a regrinha do 306. Então, lá no 306 do Código Civil, fica claro que no 306
se o terceiro não interessado paga, e se por acaso ele faz esse pagamento sem o conhecimento ou sem o consentimento, então tem que conhecer o devedor em sentido estrito e tem que não se opor a que o terceiro não interessado pague, para que lá na frente esse terceiro não interessado tenha direito ao reembolso. Então, o 306, ele resguarda ao devedor em sentido estrito a possibilidade de dizer, olha, eu não vou reembolsar o terceiro não interessado, porque eu tinha meios de não pagar, visto que poderia compensar essa dívida com outra dívida, visto que já havia pago. Por N fatores, então, ele poderia ilidir, no termo do legislador, ou seja, evitar esse pagamento. Por isso que o terceiro, não interessado, que paga em nome próprio, para assegurar o seu direito ao reembolso, ele tem que comunicar ao devedor em sentido estrito, dar conhecimento, e esse devedor em sentido estrito não pode se opor a esse pagamento, só pena de lá na frente ficar viabilizado ou inviabilizado o fato do reembolso ao terceiro não interessado. Além desses institutos, nós temos o 307 do Código Civil. Então, lá no artigo 307, nós vemos que o pagamento de coisa fungível só pode ser efetivado pelo seu proprietário. Então, é algo até redundante que o legislador traz, mas se justifica essa redundância para que torne-se inteligível o parágrafo único do 307. Então, lá no 307, nós vamos ver que se alguém adquire esse produto fungível e consome o produto, mesmo que quem lhe transmitiu a propriedade não seja o proprietário, se esse que adquiriu está de boa fé, ele não tem nada a restituir ou pagar ao real proprietário. Então, seria uma hipótese que foi cobrada há alguns anos no exame de ordem, numa prova prática, numa questão dissertativa. Então, o fazendeiro tinha, por atividade profissional, a criação de gado para corte. E aí, uma pessoa interessada em comprar 100 unidades de cabeça de gado procurou a fazenda e lá encontrou um capataz, que se apresentou como proprietário dos animais que estariam sendo vendidos. O que ocorreu é que essa pessoa que foi comprar os animais adquiriu as 100 cabeças e pagou ao capataz. O capataz não era o proprietário desses bens fungíveis. Então, lembrando que bens fungíveis, conforme o artigo 85 lá do Código Civil, são bens móveis de mesma qualidade e gênero. De mesma qualidade, espécie e gênero. Ou seja, esse que comprou os animais, se ele das 100 cabeças já abateu, já consumiu 80, ele não deve nada para o fazendeiro que vem ali cobrar as 80 cabeças de gado. Ele simplesmente restitui as 20. Já referente ao que fazer, de quem cobrar esse prejuízo, quanto às 20 cabeças que esse comprador devolveu para o proprietário real, ele cobra do capataz. E do mesmo jeito, o fazendeiro, que não recebeu pelas 80 cabeças que já foram consumidas, as cabeças de gado, vai cobrar também do capataz. Então, esse é o conteúdo que se identifica como solvens. Então, solvens, que advém de solver, de pagar, aquele que paga. Então, conteúdo compreendido do artigo 304 a 307 do Código Civil. Até mais, até o próximo vídeo.